Então, hoje nós vamos falar um pouco, né, sobre a questão da evolução dos modelos atômicos. Então, o que seria a importância de trabalhar a evolução dos modelos atômicos? A importância é que, conhecendo essa evolução dos modelos atômicos, nós vamos ter uma ideia de como se constituiu até mesmo os estudos da química no decorrer, né, do tempo, e entender como é que isso nos ajudou em questão de conhecimentos científicos adquiridos e por que não em questão das tecnologias, né, nessa evolução aí desses modelos. Então nós vamos iniciar com uma ideia principal, histórica, né? A ideia histórica, a ideia filosófica de Demócritos, que aí foi a primeira ideia de átomo. Então átomo, a palavra átomo, né, vem do grego e traduzindo para o português, ela vai dizer o seguinte, que traduzido seria a palavra indivisível. Então, nesse momento aqui, não tinha como, na época, justificar experimentalmente essa ideia. Então, o que parte essa ideia filosófica do átomo, né? Dessa palavra átomo, naquele momento? Era a menor parte da matéria que não poderia ser dividida. Então, o que eles defendiam? Que você pegava a matéria, né? O que é matéria? É aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. E você ia cortando ela até chegar na menor parte que você não conseguia mais cortar, dividir. Então a ideia aí filosófica do átomo. Depois dessa ideia e aí várias refutações e dentro do pensamento, e aí esse pensamento ele se torna um pensamento mais científico no sentido de ter algo experimental que trouxesse e que justificasse essas ideias. E aí o primeiro a dar esse pontapé aí, ser reconhecido dentro do meio científico, foi Dalton. Primeira teoria baseada em experimentos com reação química. Então, aquelas reações químicas já conhecidas na época, ele trazia a ideia de quê? De que o átomo era, a partir dessas reações, né, dessas conclusões, que o átomo era uma esfera maciça e indivisível, né, semelhante a uma bola de bilhar. E aí nós já podemos ter uma representação. Lembrando que isso é uma representação. O que seria uma representação? Um modelo representacional que facilita o nosso entendimento. Então, Dalton trouxe essa ideia aí a partir dessas reações químicas já conhecidas na época. Porém, Dalton não conseguiu explicar, dentro dos seus resultados, ele não conseguiu explicar alguns questionamentos, né? Então, esses questionamentos que deram subsídio para que houvesse um novo modelo atômico, né? Uma nova evolução aí nesses conhecimentos. E aí, com a questão dos estudos sobre eletricidade, né? A descoberta do elétron, que é chamado de eletrão, né? Naquele momento, então percebeu que a matéria ela não era neutra. A matéria ela tinha o quê? Ela tinha cargas negativas, porque se não tivesse cargas negativas, como que explicaria o fenômeno de eletricidade, né? Os raios na natureza? Então aí, a partir desse pensamento, surgiu aí, subsidiado com seu expoente maior por Thomson, a ideia de que o átomo, né, seria o quê? Uma esfera positiva com cargas negativas na sua superfície. Então, o átomo era positivo e tinha as cargas negativas na sua superfície. E aí, como ele é inglês, ele traz a ideia de que semelhante a um pudim de passas, lá, o pudim lá da Inglaterra, da Grã-Bretanha. Então, com isso, ele detectou experimentalmente o elétron, né? E a representação do elétron é uma carga negativa aí para a nossa ideia de modelos atômicos. Então, de forma que também no seu modelo ele não conseguiu explicar, e aí foi refutado algumas colocações em relação a essas características que ele aponta ali no seu modelo, houve, posteriormente, já em meados de 1900, né, uma nova ideia aí, subsidiada com todos esses outros pensamentos, de que o átomo, né, a partir novamente de uma detecção experimental, foi feito um experimento para ver se realmente aquilo que Thomson postulava era de fato verídico. E aí, com esse experimento, conhecido como experimento de Rutherford, onde ele coloca ele no laboratório uma lâmina de ouro, um detector, e ele incide raios e ele percebe que alguns batem
e retorna, e outros são desviados. Então ele tira, a partir desse experimento, essa ideia de modelo de Thomson. Nesse caso aí, então ele detectou duas regiões, núcleo positivo e outra negativa, com espaços vazios entre essas duas regiões. Então o núcleo maciço, e aí positivo, né, que aí seria o que? As partículas próton. Os elétrons estariam numa região com espaços vazios, e aí ele trouxe essa representação aqui para nós aí do átomo. Houve também, e aí, como na ciência, como você já percebe, né, sempre tem algo que não se explica, que outros vão estudar para explicar. Então, o conhecimento científico, ele houve o quê? Uma expansão desse conhecimento científico, onde alguns postulados, algumas características que Rutherford não conseguiu explicar, Niels Bohr, junto com outros colaboradores, ele chegou numa ideia de que melhorou a ideia de átomo, né, essa ideia de representação de átomo de Rutherford, na qual ele trouxe o quê? Que, na verdade, o modelo atômico, o átomo, ele era o quê? Tinha um núcleo positivo, os níveis, isso, que seria o quê? Que seriam circulares, e cada nível desse seria o quê? Ele teria uma energia disponível aí. Então, cada nível teria uma energia para aquele nível. Então, níveis específicos de energia. Então, ele deu o nome de órbitas. E aí vem a questão dos orbitais, que é um modelo mais contemporâneo. Então, aí ele coloca que o núcleo é positivo, existem níveis, e o elétron pode sim passar de um nível para o outro, desde que ele ganhe energia. Essa energia ele ganha, e aí ele passa para um nível, outro nível, mas ele retorna para esse nível, e ao retornar, ele libera energia, que ele chamou de fóton de energia. E aí, no nosso dia a dia, nós podemos usar um exemplo aí dos fogos de artifício, né? Onde ele tem cada cor seria o quê? Um tipo de átomo ali, fazendo esse processo de excitação, saindo de um nível para o outro e liberando esse fóton de energia. Isso com outros colaboradores, deu essa ideia, e aí ele chama essa ideia como se fosse o modelo de cebola. Você corta uma cebola, você vê aí as camadas, né, os níveis. Aqui é o modelo planetário de Rutherford, o modelo de pudim de pasta de Thomson, a esfera maciça indivisível de Dalton, a ideia filosófica de Demócritos e seus colaboradores também. E aí, isso tudo culmina em quê? No modelo atual, que é o modelo quântico, que é um modelo estritamente matemático, físico, né? E aí vem a física, junto com a química e a matemática, trazer um modelo quântico, que é o modelo atual, que aí isso é conteúdo, né? Aprendizagem para os próximos momentos nossos. É isso, e até o nosso próximo vídeo.